Amados, a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês em mais uma EBP em Foco, direto de Teófilo Otoni. Aos meus queridos professores que têm nos escutado, têm estado conosco durante todo esse período, esse quarto trimestre, quero deixar um forte abraço a vocês. Hoje eu tenho a honra de ter grandes homens de Deus aqui comigo, mais uma vez, alguns conhecidos, outros que estão se fazendo pela primeira vez em nosso meio. Hoje eu quero apresentar para vocês a lição de número 11, o homem vestido de linho. Lembrando aos senhores que na lição de número 10 nós falamos e aprendemos sobre as 70 semanas de Daniel. Falamos sobre a importância de um coração contrito. Vocês lembram disso? Eu foquei muito sobre isso porque me chamou muita atenção. Que significa despedaçado em profundo amor por não pecar mais contra Deus. Resumindo, é uma chave para o céu. Está comigo hoje aqui grandes homens de Deus, como eu já disse, o nosso presbítero Pedro, que já é conhecido de vocês, o nosso presbítero Rafael. Está conosco hoje os alunos do curso de bacharel em teologia, o nosso amado e querido Osias, e Kyler, que é da Assembleia de Deus do Jardim São Paulo. Amados, essa lição de hoje é uma lição muito linda e verdadeiramente é da parte de Deus para todos nós professores. É uma alívio após escatologia, diz alguns professores que nos mandaram alguns links. Então, nós vamos falar pautadamente sobre cada tópico e vamos explicar tópico por tópico. Hoje eu tenho uma bancada um pouco polêmica, alguns alunos do curso de teologia, e eu sei que vai dar polêmica sobre o assunto. Mas à medida que nós formos parando, pegue o seu papel, pegue a sua caneta, anote no canto da sua revista e leve para a sua sala. Que a sua sala possa ter debates, possa ter uma construção viva da palavra de Deus. O debate ele vivifica a nossa escola, vivifica a nossa sala. E eu tenho o prazer de ter professores comigo aqui hoje. Então, tópico número 1, introdução. Eu queria que o presbítero Rafael, como de costume, fizesse a introdução da revista para nós nessa lição. A introdução. Estudaremos o capítulo 10. Precisamos compreender que já se havia passado uns 4 anos desde que Gabriel apareceu a Daniel com uma mensagem da parte de Deus. Era o 3º ano do reinado de Ciro da Pérsia. E Daniel era um homem com mais de 90 anos de idade. Mesmo assim, não desistiu de orar e jejuar em favor do seu povo. O capítulo 10 trata da última visão do profeta a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Muito bem, amado. Introdução feita, vamos entender um pouquinho dessa introdução. Nós precisamos entender que já Daniel, nessa lição, nesse capítulo, ele já estava com cerca de 90 anos. Isso aqui nos chama muita atenção. E existem algumas coisas nessa introdução que nós podemos falar. Ele estava no 3º ano do reinado de Ciro. Então já havia bastante tempo que Daniel estava em cativeiro. E esse reinado de Ciro foi um reinado comprometedor para a vida de Daniel. Nós vamos explicar tópico a tópico, mas eu queria que você anotasse na sua Bíblia o que nós falamos na lição passada. O significado dessa visão. A primeira coisa que nos chama a atenção nessa visão é o anjo Gabriel. Então anote a sua revista. O significado de Gabriel. Deus enviou. Então entenda que Daniel, com seus 90 anos, ele tem uma visão acerca dos últimos acontecimentos. E Deus então envia Gabriel, que significa Deus enviou. Alguns trechos vão nos chamar a atenção e nós vamos falar sobre ele. Vamos continuar no tópico de número 1. Agora, uma visão celestial com o nosso presbítero Pedro aqui ao meu lado. Pedro, por favor. Pai, Senhor, queridos, foi revelada uma palavra a Daniel. O capítulo 10 tem início com a visão que Daniel teve a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Neste capítulo, temos apenas o início da visão e da revelação de Daniel. Deus é o Senhor e tem o conhecimento total e completo do futuro. Sua revelação é infalível e não deixa nenhuma dúvida. Então, amado, nós vamos continuar para que você entenda o tópico número 2 e eu vou falar sobre esses dois tópicos. Pode continuar, tópico número 2 para mim, Pedro, fazendo um favor. Daniel, um homem de oração.
Lendo os primeiros versículos do capítulo 10, podemos ver que Daniel estava mais uma vez se dedicando à oração e ao jejum, mesmo estando exilado e tendo que servir a reis pagãos. Daniel não se descuidou de sua vida de jejum e oração. Ele era um homem que tinha um espírito excelente, por isso Deus lhe revelou seus desígnios. Daniel era um homem determinado e consciente da situação do seu povo. Talvez por isso tivesse por 3 semanas consecutivas, 21 dias, orado, jejuado e não ungido com unguento. A perseverança de Daniel em oração fez com que os céus se abrissem. Temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Daniel não desistiu de clamar, pedir pelo retorno do seu povo. Ele sabia o quanto Deus é poderoso e que o tempo certo ele agiria em favor dos israelitas. O tempo de Deus não está preso às circunstâncias históricas. No tempo devido, seus desígnios são concretizados. Daniel havia entendido que o plano de Deus para o seu povo não havia findado. Amado, olha que interessante. Nós já começamos a revista num ponto culminante, falando que Daniel estava com 90 anos. Isso aqui é interessante. E que ele não havia perdido o seu costume de jejuar e de orar. Onde aconteceu essa visão de Daniel? Alguns historiadores dizem que essa visão aconteceu em Hidekel. Então anote na sua revista, no cantinho. Hidekel é um dos 4 rios que se dividia, que saía lá do Éden. Então preste bem atenção nisso aqui. Esse rio, ele é um dos pequenos rios que saía do Jardim do Éden na época. Nós vamos ver aqui em Gênesis 2, do versículo 10 até o versículo 14. Quem está com a Bíblia aberta em Gênesis? O presbítero Caio da Assembleia do Jardim de São Paulo, fazendo um favor, Caio. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui em Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 10, a seguir diz assim: saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilah, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o 4º rio é o Eufrates. Então anotou aí, meu amado? Anotou na sua revista Gênesis 2, do versículo 10 até o versículo 14, fala sobre esses 4 rios. E é interessante que na língua persa, o significado é tigra. Então essa versão para a língua grega vai se chamar Tigre. Olha que interessante. Alguns chamam esse rio de rio gêmeo. Por que rio gêmeo? Porque ele era próximo ao rio Eufrates. E ele ficava entre a Mesopotâmia. Então essa região da Mesopotâmia, ela vai ser conhecida como região entre rios. Então daí surge esse nome Tigre. Então entenda isso aqui, meu amado. Outra coisa que vai nos chamar a atenção nesta lição, e que você pode anotar, é o termo Ufaz. Ufaz, o que é Ufaz, professor Elias? Os presbíteros que estão comigo, os homens que estão comigo aqui nessa noite, nós estávamos estudando sobre isso, e nós entendemos que o original hebraico significa Ufir. É a mesma coisa de Ufir, que nós conhecemos bem na Bíblia, um ouro importante. E então o que é Ufir, professor? Essa tradução no hebraico significa ilha de ouro. Era onde se tinha o mais puro ouro, onde os ourives encontravam o ouro selecionado. Então essa tradução significa Ufir ou Ufaz. Para quem gosta de anotar na revista, anote aí. Isaías, capítulo 13, versículo de número 12, você vai encontrar falando sobre este ouro. Alguém, presbítero Rafael, já está com a Bíblia aberta, leia para mim, Isaías 13, versículo 12. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais caro do que o ouro fino, de Ofir. Olha que interessante. Então, enquanto nós
damos ênfase ao ouro puro de Ofir, a própria Bíblia diz que o nosso Deus nos fará mais precioso do que o ouro de Ofir. Tem alguma coisa para comentar, meu amigo Pedro? Bom, gostaria de comentar a respeito do segundo ponto que Daniel, um homem de oração, nós podemos ver, professor Elias, demais professores que estão nos ouvindo, que mesmo com seus 90 anos de idade, ou passando dessa faixa etária, Daniel, ele costumava fazer a sua devoção por Deus, mesmo ele estando exilado, servindo a reis pagãos. Isso eu estou falando de homens que não acreditam em Deus, de homens que não crêem na palavra de Deus, e mesmo assim Daniel, sendo um homem político, servindo a reis pagãos, ele fazia a sua devoção com Deus. Então eu queria até te interromper, e isso aqui você me chamou a atenção na palavra que você falou. Daniel estava num contexto político, ok? Sim. Vivia num meio político, era primeiro-ministro. Sim. E não se contaminou. Então por que a política hoje contamina alguns servos de Deus? Não vou dizer todos, mas alguns servos de Deus. Olha, isso é muito polêmico. Eu posso até dizer que a igreja, nós vivemos dias doentios. A igreja vive dias doentios. Literalmente falando, até mesmo quando eu falo de politicamente falando e também da vida secular. A igreja vive doente, numa depressão profunda. Podemos ver isso na Bíblia. Eu vou te cortar porque eu já tenho dois aqui levantando o dedo. Amado, eu queria ouvir aqui o Osias, do bacharel. Sim, Osias? Bem, amados, neste ponto que o Pedro comentou, o presbítero Pedro, nesse ponto, o ponto 2, Daniel, ele era um homem de caráter forte, ele era um camarada que era decidido em tudo que ia fazer. E esta é a personalidade que hoje falta em alguns de nós, em muitos de nós. E nós precisamos absorver esse caráter que a Bíblia nos passa de Daniel. Então, nós precisamos entender então que falta um pouco de caráter à igreja atual. Eu queria ouvir também o presbítero Kyler. Sim, meu amado, pode falar. Bem, irmãos, como eu vejo aqui, a lição diz sobre o legado de Daniel para a igreja dos dias atuais. Vejo que ela tem perdido, muitos têm perdido a sua identidade. Daniel, em meio a um povo pagão, em meio a uma política pagã, ele nunca deixou de orar, mesmo sabendo que a sua oração ela levou 21 dias para que pudesse vir a resposta, mas ele, em meio a tantas atrocidades que o povo fazia, ele não desistiu de Deus e permaneceu fiel. É o que eu acho nos dias de hoje. A igreja, ela deve permanecer fiel em meio a essa política que cerca o povo. Muito bem, presbítero Kyler. Só voltando aqui, esse ponto que eu abordei, é que Daniel, mesmo, eu continuo falando, mesmo ele sendo político, exercendo a sua posição como homem comum, como um homem do meio do povo, ele continuou orando a Deus, buscando a Deus, acreditando que Deus resolveria o problema do povo de Israel que estava sendo exilado lá no meio do persas, no meio do povo de incredulidade. Isso é interessante. Isso é interessante nós destacarmos sobre isso aí. E ele não deixou, professor Elias, professores, ele não deixou de se relacionar. Ele tinha relacionamento com o rei, tinha relacionamento com as pessoas, tinha relacionamento com todo aquele povo pagão que não acreditava em Deus, mas ele acreditava no Deus Todo-Poderoso que resolveria o seu problema. Bem lembrado. Presbítero Rafael? O que eu acho interessante também é que o Daniel, ele vivia no meio de uma nação pagã, de vários costumes, e ele não se contaminou. Isso é bem lembrado. Ele não se contaminou com aquele povo. Então, viveu muito tempo junto com eles, 80 anos de idade, e você sabe que a gente viver no meio de certo povo, às vezes você acaba adquirindo a cultura. Entrando na mesma cultura. E Daniel não se contaminou com aquele povo. Beleza? Isso é interessante. Amado,
Você anotou aí Gabriel, você anotou na sua revista Ibequel, que era um dos afluentes do rio, Ufaz, que é a mesma coisa de Ufir, e eu queria que você anotasse um outro ponto que se destaca aí, o que nós chamamos de turquesa, a cor turquesa. Quando nós abrimos a nossa revista, na leitura de Daniel, quando nós começamos o texto de Daniel, vai se destacar a palavra turquesa. Antigamente, na época de Daniel, essa turquesa, ela se referia a pedra. Então Daniel faz uma comparação da sua visão a uma pedra de turquesa. Essa pedra, ela era um símbolo da Pérsia. Então entenda isso aqui. Essa comparação que ele faz é com os elementos que ele tinha em seu redor. Bem natural que ele tinha. Então essa pedra é um símbolo da Pérsia, também muito usado nos tempos dos egípcios, astecas, nós podemos destacar sobre isso, povos da Mesopotâmia, e ela tem uma cor azul esverdeada. Então, quando ele tem a visão, na sua visão, destaca-se essa cor turquesa na Bíblia. A própria Bíblia nos fala sobre isso. Eu queria falar sobre o tópico, continuar com o tópico número 2. Eis que uma mão me tocou, é isso? Qual tópico nós estamos aí? É o terceiro ponto, Elias. Um terceiro ponto, o príncipe... A tristeza de Daniel, não é isso? A tristeza de Daniel, eu queria pedir ao Osias que lesse para mim, fazendo um favor. A tristeza de Daniel. Estive triste por 3 semanas completas. Não sabemos o motivo real que trouxe tamanha tristeza e dor ao coração de Daniel. Todavia, sabemos que ele não se deixou abater por sua melancolia. Daniel continuou a orar, jejumar, buscando socorro divino às adversidades e tristezas desta vida, não podem nos impedir de orar e prosseguir em nossa caminhada. Talvez um dos motivos da tristeza de Daniel seja o fato de que o 3º ano de Ciro, o trabalho da reconstrução do templo havia sido interrompido. Bem, amado, nós não podemos asseverar, eu até estava conversando com a bancada sobre isso, não podemos falar o que deixou Daniel triste. Mas é interessante nós frisarmos aqui que a cova dos leões não deixou Daniel triste. Não é? Muito bem lembrado. Sim. A mão escrita na parede não deixou Daniel triste. Nós devemos lembrar que essas coisas não se abateu, não deixou abater o espírito de Daniel. Mas tudo leva a entender que o que abateu Daniel foi a parada da reconstrução de Jerusalém. Então, esse fato leva-nos a crer que Daniel se abateu, o seu espírito ficou abatido. Antes, eu sei que nós estamos com a bancada, hoje a polêmica aqui é solta, você já viu no início. É interessante que nessa época que Daniel está abatido, nós podemos entender que é por causa da reconstrução, a parada da reconstrução do templo. Um fato nos chama atenção. Após Ciro ser morto, olha que interessante isso aqui. Os adversários de Daniel achou que o rei Artaxerxes, eles começam a mandar carta para o rei Artaxerxes e ele para então a construção. Eles acharam que isso é uma grande vitória para eles. Então anote na sua revista, Ciro morre, Artaxerxes entra e eles começam então a paralisar, mandar carta para Artaxerxes e Artaxerxes então paralisa a obra. Isso é interessante, mas sabe por quê? Porque quando nós estamos em um projeto, o inimigo vai se levantar. Entenda isso. Não é diferente na minha vida, não é diferente dos obreiros que estão aqui, não é diferente na sua vida, professor. Quando a sua sala está voando em sabedoria, vai se levantar o inimigo. Com Daniel não foi diferente mais uma vez. Então entenda, por volta do ano 520, entenda isso aqui, por volta do ano 520 a.C., Deus então agora vai enviar Ageu, Zacarias, para profetizar, ajudar, olha que interessante isso aqui, para permitir que o trabalho fosse parado. Olha que interessante isso aqui, amado, preste atenção. Eles achavam que isso era vitória. Então os profetas começam a falar. Então, neste momento, eles escrevem uma carta ao rei da Pérsia. Olha que interessante. Relembrando o decreto de Ciro. E o decreto de Ciro era maravilhoso, o decreto que Ciro baixou. E esse trabalho agora não só é retomado,
como também é liberado mais dinheiro e liberado mais homens para que a obra começasse a se reerguer de novo. Isso está em Esdras, no capítulo 6, no versículo 8 ao versículo 10. Quem está com a Bíblia aberta para mim, quem achou Esdras e pode ler para mim Esdras, versículo 6, do 8 ao 10. Osias? Sim? Osias, pode ler. Do 8 ao 10, né? Isso. Esdras 6, 8 ao 10. Também por mim se decreta o que há vez de fazer com os anciãos dos judeus para que edifiquem a casa de Deus, a saber que a fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague Esdras 6, do 8 ao 10. Também por mim se decreta o que há vez de fazer com os anciãos dos judeus para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, e pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes, que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave a Deus dos céus e orem pela vida do rei de seus filhos. Olha que interessante. Então o inimigo arma o complô após a morte de Ciro. Artaxerxes paralisa a obra, aquela coisa toda que nós vimos aqui na lição. Então eles relembram, isso aqui é interessante, mano. Eles relembram o decreto de Ciro. Então nós precisamos relembrar algumas coisas aos governantes dessa época. Somos nós, a igreja, que temos que relembrar. Nós precisamos entender isso. E isso é interessante que no início do ponto desse tópico, nós vimos que Daniel, mesmo abatido, não deixou de orar. Eu queria até lançar na bancada aqui, porque algumas pessoas falam assim: professor, eu estou em depressão. Amado, existe uma grande diferença entre estar e ser. Estar é passageiro, o ser é eterno. Uma coisa é eu estar triste, outra coisa é eu ser triste. Precisamos entender isso aqui. Explique bem para a sua sala isso aí. Leve a nossa sua revista. Então, olha que interessante. Vocês acreditam que Daniel está no princípio de depressão? Quem pode falar aí? Quem quer responder? Pedro? Sempre começa comigo, né, as polêmicas. Bom, é bom nós entendermos que Daniel, assim como eu, assim como você, nós não estamos isentos de sofrer perseguições, de passar por momentos de tristeza. Daniel era um homem de oração, e ele sentiu agora, aos 90 anos de idade, o peso da tristeza. Ele sentiu agora o peso, eu não vou dizer depressão, mas agora ele estava triste com esse acontecimento. O maior sonho de Daniel tinha um sonho. Era ver a reconstrução de Jerusalém. De ver o seu povo voltar para a sua cidade. Verdade, de ver a reconstrução de Jerusalém. É bem interessante isso aqui, porque desde o início, o Daniel foi 16, 17 anos para o cativeiro, agora ele estava com 90, e até então ele não tinha visto o povo retornar a Jerusalém. Todo judeu, ele ama a sua terra, ele é patriota desde pequenininho, então nós precisamos destacar isso aqui para a sala de aula. Sim, pode falar, presidente Daniel, Rafael? Eu vejo que Daniel, naquele momento, ele estava frustrado por não se realizar o sonho. Um sonho que ele tinha a realizar, e então aquilo ali, eu não me considero que ele estava deprimido. Ele estava triste. Todos nós temos nosso momento de fraqueza, e geralmente nesse momento é que nós somos pegos de surpresa. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Kyler?
de certa forma, eu acho algo bem interessante sobre a vida de um homem que ele quer manter a sua fidelidade diante de Deus. Foi como os irmãos aqui disseram, nenhum de nós estamos isentos de passar por momentos tristes, mas nós temos que, acima de tudo, amados irmãos, temos que manter nossa fidelidade diante de Deus, ainda que a resposta ela venha a demorar. Assim, professor, eu digo para vocês, ainda que talvez você espera ver uma sala cheia, mas a resposta, ela vem no momento de Deus, ela vem no momento certo, e quando você pensar, Deus ele está vindo para que o seu nome, o nome de Deus, ele seja glorificado. Amado, eu até gostei desse tópico aí, interessante esse tópico. Às vezes nós frustramos que a nossa sala não está cheia. É comum isso no meio dos professores. Nós estamos no meio de professores e eu ouço professores. Eu até falo isso, que às vezes nós falamos assim, Senhor, será que você não tem respondido a minha oração? Amado, no tempo de Deus, aguarde. Espere Deus ter o melhor para a sua sala e para você. Presbítero Rafael? Eu acho que isso aí é um esquecível de exemplo para nós. Porque muitas pessoas, na hora da dificuldade, ele não lembra de Deus. Ele fica, ore por mim. Muito bem lembrado, é isso aí, muito bem lembrado. Que isso aí seja um bom exemplo para nós. Que da dificuldade que nós possamos fazer como Daniel, buscar de Deus. É importante lembrar isso aí, amados, que esse período de melancolia, todos nós temos. Todos nós temos esse período de melancolia. E Daniel, quando ele falou que esse período de melancolia de Daniel, ele soube se curvar diante de Deus, né? Isso é interessante. Se sair muito bem, né? Ele soube muitos paralisam, muitos deixam de... Porque o que me chamou a atenção nesse ponto aqui, no ponto 3 aqui, o que me chamou a atenção foi a obediência de Daniel. A obediência de Daniel, ela sobressaiu em tudo. Em questão dessa tristeza que ele teve, esse período de tristeza que ele teve, a obediência dele superou isso aí. Então ele conseguiu superar esse período muito difícil, porque quando a gente está nesse estágio, é um estágio muito difícil, é um estágio que o inimigo mais te ataca. Então ele soube se sair muito bem em questão da obediência e da perseverança. Ô pastor Elias, eu quero só frisar, com todo respeito aos meus queridos, aqui da igreja mesmo e os demais psicólogos, psiquiatras, a respeito da pergunta que eles me fez, se eu acredito ou não que Daniel estava deprimido. Olha, depressão, eu acredito sim que existe a depressão, claro, milhares de pessoas estão sendo tratadas, até mesmo pastores com problemas psiquiátricos, mas eu não acredito que Daniel naquele momento estava deprimido, ok? Só frisando esse detalhe, Elias. Isso é bom a gente lembrar, é bom a gente ouvir essas opiniões, assim como Elias. Eu vejo diversas pessoas pregando que Elias estava deprimido e vai por aí afora. Então eu vou continuar aqui, tópico 2, a visão do homem vestido de linho. Quem vai ler para mim é o Osias. Eu queria que você continuasse, primeiro Osias, um homem vestido de linho. Um homem vestido de linho. A visão de Daniel é muito parecida com a que João teve à ilha de Patmos, Apocalipse 1, versículo 12 e 20. E com a do profeta Ezequiel, Ezequiel 1, 26. Acredita-se que, assim como João e Ezequiel, o profeta Daniel tenha visto o Senhor Jesus Cristo. Tanto João como Daniel tiveram a mesma reação diante da tal visão. Desfaleceram. Eles não encontraram forças para ficar de pé. Daniel 10, 8 e Apocalipse 1, 17. Homem algum pode resistir diante da glória do Senhor. A visão do Filho do Homem fez com que as forças físicas de Daniel se esgotassem. Todavia, o Senhor enviou um anjo para tocar o seu profeta. Amado, anote nesse tópico aí, isso aqui é interessante. A visão de Daniel foi a mesma visão de João em Apocalipse 1, versículo 12 ao 15. Alguém está com a Bíblia aberta para mim?
Apocalipse. Okay. Pedro, aqui do meu lado aqui, tem como você ler para mim, Pedro? Bem rapidinho. Sim. Virei-me para ver quem falava comigo. E quando me voltei, vi 7 castiçais de ouro. E entre os mesmos estava alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa que chegava aos pés e um cinturão de ouro. E ao redor do peito, em sua cabeça, cabelos eram brancos como a de lã, cor de neve, seus olhos como chamas de fogo, e seus pés como bronze polido em uma fornalha. Isso aqui é interessante. Eu até queria falar sobre esse tópico, que Daniel, ele cai quando ele vê o Filho do Homem. Na sua onisciência e na sua onipresença, né? Deus é onisciente, onipresente, e o seu poder é acima de todos os deuses, nós sabemos muito bem disso. O próprio Filho do Homem não pode tocá-lo, porque ali tinha um homem descrito excelente, sim, mas tinha um homem também com um corpo pecador. Isso aqui é interessante nós ressaltarmos sobre isso. Então ele manda que um anjo toque em Daniel. Então preste bem atenção nisso aqui, professor. Então é uma teofonia, sim, mas nós precisamos entender que as duas visões são separadas. A parte é o Filho do Homem, outra parte é o anjo quem toca em Daniel. E outra coisa me chama a atenção nisso aqui, eu até queria lançar para a bancada, e eu sei que vai dar discussão. Vocês concordam comigo que ambos foram pela aflição a Deus? João estava retirado, exilado na ilha de Patmos, por aflição ao povo de Deus, e Daniel estava aflito pelo fato da reposição ter parado. Então, nós precisamos entender que tem muita gente vendo anjo por aí, e olha que ele está só vendo anjo para distribuir casa e carro. Ninguém está sendo perseguido, ninguém está sendo martirizado, ninguém está sendo exilado. Isso aqui, amado, nós precisamos falar sobre isso na sala de aula. Está fazendo vergonha que nós estamos vendo nos últimos tempos na igreja. Nós falamos na lição passada. Então, hoje estou vendo anjo ali, vejo anjo aqui. Eu não vou nem deixar a bancada continuar, porque eu queria continuar no tópico número 2, e ela vai aprofundar sobre o anjo me tocou. É um presbítero Caia. Me lembra, por favor, presbítero Caia? Sim. Eis que uma mão me tocou. Daniel é tocado pelo anjo de Deus e ouve as palavras de consolo. Os anjos são seres celestiais reais, porém nem sempre podemos vê-los. A palavra de Deus declara que eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Alguns anjos se rebelaram contra Deus, cometendo um grave pecado. Estes foram expulsos do céu. O número de anjos é imenso, porém, no livro do profeta Daniel, encontramos a referência a 2 anjos em especial. Gabriel, que ajudou a Daniel a compreender as revelações divinas, e Miguel, o arcanjo protetor de Israel. No Antigo Testamento, uma das atribuições dos anjos era guardar o povo de Deus. Na Bíblia, os anjos também foram utilizados como agentes na execução do julgamento divino. Bem, amados, olha que interessante isso aqui. Então vai se destacar nesse tópico aí. Gabriel, que significa Deus enviou, você anotou na sua revista. E anote aí Miguel. Quem é Miguel? Tem origem no nome hebraico, Micael. Essa junção de Micael com Iel vai significar então quem é como Deus. É uma interrogação. Quem é como Deus? Outra coisa que nos chama a atenção nesse tópico é porque em Colossenses 2, versículo 8, fala sobre a atribuição do culto aos anjos. Amado, eu vou continuar nesse tópico aqui. Olha que interessante. Olha o que Colossenses fala sobre o culto a anjos. Quem achou para mim Colossenses? Presbítero Caia, sim, está com a Bíblia aberta? 2, versículo 8. Aqui diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então preste bem atenção, que alguém não nos faça presa fácil. Amado, o que nós temos de igreja hoje, oferecendo culto a anjos,
é uma vergonha. O que nós estamos passando hoje, nesses últimos tempos, é um tal de anjo aqui, anjo lá, como eu já falei. E eu queria continuar esse tópico, porque Apocalipse deixa uma mensagem maravilhosa sobre isso. Apocalipse 19, versículo 10. Quem está com a Bíblia aberta? Osias, por favor, leia para mim, Osias, por favor. 19, 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Essa aqui foi pesada. Então, amado, fico com Apocalipse 19, versículo 10. Amado, nós não devemos adorar anjos. A Bíblia proíbe, é idolatria. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, não aceita. Então nós precisamos entender isso. Tem gente fazendo culto aos anjos aí, e, amado, tanta coisa. É engraçado que nós só ouvimos falar em anjos com espada de fogo, aquela coisa toda. Eu tenho até medo quando falei anjo, espada de fogo, porque anjo com espada de fogo é para guerrear. Nós precisamos entender isso. Não é verdade? A bancada concorda comigo? Eu acho que o cara está querendo falar alguma coisa ali. Sim, Caio. Bem falado, porque como o professor Elias falou, às vezes tem pessoas, irmãos, fazendo culto a anjos. E eu acho bem interessante que elas estão sem conhecimento, estão acabando colocando Deus em segundo plano. E Deus fica bem triste com isso. É interessante que no outro dia, eu estava passando na praça, eu vi uma mensagem: troque seu anjo. Aí eu fiquei indignado, sabe? Nós como teólogos de hoje, a gente fica assim: meu Deus do céu, até que ponto o homem vai chegar para trazer pessoas para a igreja? Troque seu anjo. Será que realmente nós precisamos trocar de anjo? Será que realmente nós precisamos trocar de anjo ou nós precisamos trocar de caráter? Eu acho que algumas pessoas estão precisando trocar de caráter. Alguns pastores que estão nos ouvindo, amados, estude mais a Bíblia, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao seu Deus, ensina ao teu povo uma palavra pura, seja dedicado à obra, esmere-se, Paulo diz, e retenha para você o conhecimento bíblico do que a Bíblia nos diz, daquilo que é verídico. É interessante que Deus tem os seus ministros, claro que tem. Mateus 26, 52 a 53, vai falar sobre o exército de Deus. Ele tem seus anjos, amados, e os seus anjos protegem aqueles que são fiéis a Ele. Então nós temos que entender que eles nada mais são do que a nossa proteção. Eles são mandados pelo próprio Deus para nos proteger. Nós não precisamos lutar. Quem vai lutar é o próprio Deus em nosso favor. Assim como ele mandou um anjo avisar a Daniel, ele vai mandar um anjo para te avisar, meu amado. Basta você crer. Mas nós não devemos adorar anjo. Nós devemos adorar o Todo-Poderoso. E Ele cuida das nossas coisas. Mateus 26, versículos 52 e 53. Quem achou para mim? Sim? 26, 52? Isso. E 53. 53. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha que interessante. O próprio Jesus falando sobre isso. Pedro, mete a sua espada na bainha. Se eu orasse ao meu Pai e pedisse Ele que enviasse anjos, Ele me enviaria uma dúzia de legiões. Se um anjo foi capaz de matar 185 mil, você imagina 12 dúzias de anjos. Então, amado, cuidado com essas coisas, com que as pessoas andam vendo e falando nas igrejas. Isso é perigoso, amado, isso é perigoso. Nós devemos adorar somente a Deus. Eles são ministros em nosso favor, não podemos esquecer disso. Eu queria continuar e correr com essa lição. O tópico de número 3, o príncipe do reino da Pérsia. O presbítero Kyler vai ler e continuar lendo para a gente. Pode continuar, presbítero. O príncipe do reino da Pérsia. Quem era este príncipe? A maioria dos teólogos acredita que este príncipe seja um anjo satânico. Estes seres malignos obedecem ao comando de seu chefe, o diabo.
neste capítulo, eles aparecem em oposição ao povo de Deus. Precisamos de discernimento em relação aos anjos, pois a palavra de Deus afirma que o próprio Satanás pode disfarçar-se em anjo de luz. essa foi muito boa. O próprio Satanás pode se disfarçar em anjo de luz. Eu queria falar um pouquinho sobre anjos, porque desde o início de Daniel, Satanás já trabalhava perseguindo o povo de Deus. Então, amado, para você possa entender um pouquinho dessas escalas, eles se dividem em 3 escalas. Como são essas escalas? Eles? Principados, potestades e dominadores. Entenda isso aqui. Quem são os principados? Os principados são demônios que ocupam posição de autoridade política, né? Nós podemos dizer reinos, países, estados e municípios. Então, no caso de Daniel, nós podemos dizer e afirmar que eram potestades quem tomava conta do reino da Pérsia, do reino assírio, né? Nós podemos dizer isso, do reino de Babilônia. Então, uma potestade quem tomava conta. Então, ela é responsável por reinos, países, municípios, regiões. E depois vem o que nós chamamos de principados, sim. O que nós chamamos de potestades, é interessante que ela visa o domínio completo. As potestades, elas estabelecem o seu reinado sobre o poder religioso. Então, quando o rei ele era pressionado para se criar um decreto, no caso de Daniel, ali era uma potestade. Já o principado era de todo o reinado. Agora, quem agia na vida do rei para que ele fosse ter aquele reinado como Deus, como é o caso de Belsazar, como é o caso de Nabucodonosor, isso era a potestade. Então, onde entram os dominadores? Os dominadores são espíritos que agem no intelecto. Como assim no intelecto? Eles agem no intelecto humano. Eles fazem que as pessoas vivam no que nós chamamos de ceticismo, né? Que é contrário à fé. Amado, tem pessoas que ela não consegue entender a palavra. Então, isso é o que? Dominadores. As batalhas que nós temos na igreja, nós precisamos entender isso aqui, que nós chamamos de batalha solo, essa batalha visível, que a pessoa cai endemoniada, são dominadores. Isso é interessante nós falarmos sobre isso, porque existem pessoas que elas são rapidamente dominadas por potestades. Isso aqui é interessante. O caso de Pedro, por exemplo, era forte, né? Tinha uma aparência boa, tinha um intelecto fantástico, só que, porém, Satanás utilizou de alguns minutos de Pedro. Isso aqui é interessante. E ele disse assim: Senhor, não faça isso de ti. Aí o próprio Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. Então, precisamos entender. Quando a pessoa chega a um estágio de cair na igreja e rolar, isso nós chamamos de batalha solo. Isso quem é responsável por isso são os dominadores. E eles brincam com o intelecto da pessoa. A pessoa chega na igreja e não consegue assistir um culto. Ela não consegue prestar atenção na palavra. Então, isso é muito perigoso. Estude um pouquinho sobre essas 3 escalas, para que você tenha noção de como Satanás é organizado. Nós precisamos entender que o nosso Deus é mais organizado que Satanás. Amém, amado? Tópico de número 3, Daniel é confortado por um anjo. Eu queria que o presbítero Rafael lesse para mim, bem rápido. Diante da visão, o profeta perdeu suas forças, porém o Senhor envia um anjo para tocar Daniel e restaurar suas forças físicas. A mão do anjo tocou o profeta e ergueu. Observe que Daniel, o homem muito desejado, ficou como morto e depois de joelhos diante do Senhor. No grande dia, como ficarão aqueles que rejeitam e desprezam o Filho de Deus? Que pergunta maravilhosa! Como ficarão aqueles que rejeitam o Filho de Deus? Amado, eu notei alguma coisa sobre isso, e eu disse que mesmo em meio a lutas, podemos estar abatidos, caídos, prostrados, mas Deus sempre nos erguerá. Olha que interessante isso aqui. Para que nós possamos ver a sua glória, nós devemos sim nos prostrar diante do nosso Deus, nunca diante do inimigo. Amado, eu queria falar com você nesse instante
Talvez você que está do outro lado, o inimigo tem tentado tirar a sua paz, tem roubado alguns momentos de felicidade, e você está prostrado. Eu quero ordenar nesse instante que os anjos de Deus possam te tocar onde você está, e que reerga o seu ânimo, te dê força, te dê graça para que você levante e continue, porque a nossa terra não é aqui, nós somos peregrinos, mas nós iremos morar com o Todo-Poderoso. Essa palavra é para quem crê, meu amado. Então, não se deixe abater pelo inimigo. Se coloque de pé. Seja bênção na casa de Deus. Amém? Eu queria continuar. Alguém tem alguma coisa para falar, Pedro? Sim? Eu queria só continuar a ler para a gente adiantar um pouco. Sim. Tópico número 2. Em cima desse tópico 2. É o conflito entre o arcanjo Miguel e o príncipe do rei da Pérsia. Sim, pode continuar. No capítulo 10 do livro de Daniel, 2 príncipes das milícias satânicas são identificados. O príncipe do rei da Pérsia e o príncipe da Grécia. Estes príncipes não eram homens comuns, mas anjos satânicos. Esses anjos caídos só foram derrotados depois que Deus enviou Miguel, o príncipe de Israel. O anjo que falava com o profeta explicou que o príncipe da Pérsia estava impedindo que a mensagem de Deus fosse entregue. O propósito de Satanás era impedir que Daniel recebesse a revelação do Senhor. Então, amado, preste bem atenção. Qual o propósito de Satanás? Matar, roubar e destruir. Explique-se claro para a sua sala. De repente, você já orou, você já clamou, Deus já respondeu, mas nós precisamos entender que os anjos ministradores, eles podem estar muito bem impedindo que a resposta de Deus chegue até você. Então, ore um pouquinho mais, jejue um pouquinho mais, clame a Deus durante a madrugada. Eu tenho certeza que o nosso Deus, o Yahrim, Todo-Poderoso, Ele é incapaz de deixar os seus filhos sem resposta. Ele é poderoso, meu amado. A Bíblia diz que Ele diz em Isaías 49, diz que nós estamos na palma das suas mãos. Olha, e os seus muros estão continuamente perante mim, diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos entender que Ele é fiel aos seus. Alguém tem alguma coisa para falar sobre esse capítulo? Sim? Vamos continuar então. Eu queria falar sobre a hostilidade espiritual contra o povo de Deus. Osias, lê, por favor. O inimigo tenta de todas as formas destruir Israel. Todavia, o Senhor tem uma aliança eterna com o seu povo. Satanás não pode impedir a bênção de Deus para Israel. O inimigo também tenta de todas as formas destruir a igreja de Cristo. Ele se opõe à igreja assim como o rei da Pérsia e se opôs a Daniel e ao anjo do Senhor. A resistência espiritual às nossas orações e a nós, quando oramos e entramos em batalha contra as potestades do mal. Israel tem o seu ajudador, o arcanjo Miguel. A igreja é guardada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu as forças do inimigo ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Que palavra maravilhosa, professor. Que você possa guardar essa palavra para a sua sala e que ela possa ser bem explicada. É interessante que nós falamos sobre Miguel. Quem é como Deus? Interessante isso aqui, irmão. Guarde isso na sua, anote na sua revista. E é interessante que, mesmo em meio à batalha, Israel nunca foi abandonado. O povo de Deus nunca, jamais será abandonado. Entenda que nós sempre teremos do nosso lado o Miguel. Quem é como o nosso Deus? E se o Miguel falhar, entenda isso aqui, nós teremos o que nós chamamos do nosso grande El Shaddai. O que é El Shaddai? El Shaddai, na língua hebraica, são dois prefixos que é interessante. O El, que significa aí Deus, e Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Então, ainda que Miguel fale, o Todo-Poderoso, nosso Deus Todo-Poderoso, jamais falhará. Ele jamais falhará. Então nós precisamos entender que pode se levantar todo o inferno, mas Ele permanece fiel ao seu povo, e nós somos a sua noiva, e é por isso que Ele tem cuidado do seu povo. Amado, eu queria me despedir de você com um forte abraço, já deixando aqui a conclusão que diz assim: 2 vezes o anjo de Deus tocou em Daniel,
para que ele pudesse recobrar as suas forças físicas. O toque de Deus nos anima e nos fortalece para que possamos, como Daniel, servir ao Senhor com temor e amor. Amado, que Deus possa te tocar, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e que Deus continue sendo fiel à sua igreja, fiel ao seu povo, fiel a mim, fiel a você, fiel à sua sala, fiel à sua igreja, fiel a essa cidade, à sua cidade e fiel ao nosso país, a todo este mundo como ele tem sido, porque ele é fiel. Eu queria me despedir, deixar aqui as considerações finais de todos os nossos homens que estão aqui. Presbítero Carlos, suas considerações finais. Bem, irmãos, gostaria de agradecer por este convite pelo evangelista Elias. Espero que com essa lição nós possamos ter abençoado a sua vida como nós temos sido abençoados. Amém. Osias? Amém, amados, eu quero agradecer por esta oportunidade que Deus nos concede de estar aqui e quero mais vezes estar aqui para estar aprendendo com vocês e estudando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Presbítero Rafael? Mais uma vez, obrigado. Quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Que Deus continue abençoando cada irmão, que continue conosco. Amém. Amém. Presbítero Pedro? Queridos, Deus possa abençoar cada um que esteve nos ouvindo, que Deus possa te abençoar e possa abrir a sua mente, que você possa ter o foco do homem vestido de linho, que é o mesmo que João lá em Apocalipse viu, que é o mesmo que Daniel recebeu, que é o mesmo que Jeremias sentiu, e que é esse que fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Jesus de Nazaré. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amado, ele foi com Moisés, ele foi com Abraão, ele foi com Isaac, ele foi com Jacó, ele foi com Elias, ele foi com Eliseu, e foi assim com tantos homens da Bíblia, e será com você. Leve-se para sua sala, sejam bênção, sejam homens prósperos, mulheres prósperas na presença de Deus. Eu queria terminar aqui nessa noite pedindo ao presbítero Rafael que fizesse uma oração e que Deus possa te abençoar e derramar a tua graça e a tua unção sobre você, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Grande Deus e Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais esse momento que passamos na tua presença, onde aprendemos da tua palavra, Pai. Continua nos abençoando, abençoando essa equipe e todos os nossos ouvintes. É o que pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Semana que vem estaremos aqui com a lição de número 12. Que você possa continuar sendo bênção na presença do Senhor. A paz do Senhor.